A palavra que eu vou ler está em Gênesis. Eu vou ler o capítulo 45, versículo 7. Deus me enviou diante de vós para conservar vossa sucessão na terra, para vós preservar a vida por um grande livramento. Glória a Deus. Eu amo essa palavra, foi quando José se encontra com os irmãos. Aqui mostra que ele entendeu que todo o processo que ele passou foi Deus que enviou ele, e o processo foi tudo uma preparação para ele viver o que Deus tinha para a vida dele. A palavra de Deus fala que José era muito amado pelo seu pai, porque foi um filho, o primeiro filho que Deus deu com a mulher que ele amava, Raquel. Ele já tinha outros filhos com Lia, algumas versões da Bíblia falam Leia. E com a Raquel ele teve 2 filhos. E José, ele amava muito. A palavra de Deus fala que ele fez uma túnica de várias cores para José. Quando um pai fazia uma túnica para um filho, era uma forma de honrar aquele filho. E isso deixou os irmãos de José eu diria com inveja dele, porque com maldade contra ele. Porque tanto é que eles colocaram entrou na mente deles essa maldade, né? Eu falar essa seta maligna para fazer mal contra José. Quando o pai pediu para José ver como os irmãos estavam, onde os irmãos estavam trabalhando, José foi, né, obediente ao pai. Chegou lá, os irmãos. Antes de tudo isso, José teve um sonho, e no sonho mostrava que os irmãos e o pai iam se prostrar diante dele. E isso deixou mais os irmãos ainda com raiva dele. E mostra que mais para frente, quando o pai pede para ele ir ver os irmãos, alguns irmãos estavam trabalhando, ele foi. Mas quando ele estava chegando, os irmãos falam, lá tá vindo o sonhador. E eles pensaram, planejaram para matar ele. Aí jogaram ele numa cova, mas nessa cova não tinha água. E depois entre eles conversaram e resolveram estava vindo uma tropa, estava vindo outras pessoas do Egito. Estava vindo umas pessoas que iam para o Egito e moravam no Egito, e eles resolveram de vender José e não matar. Venderam José foi vendido por algumas moedas, chegou até a casa de Potifar, e lá ele começou a prosperar a casa de Potifar, porque ele era dá para ver assim, pelo que aconteceu, como José era, que ele era um homem temente a Deus. Porque quando a esposa de Potifar quis se deitar com ele, teve desejo por ele não quis, porque ele falou que jamais ele ia fazer tal coisa, tanto para Potifar, que confiou tudo nas mãos dele, quanto para Deus. E ele fugiu do mal, fugiu do prato do mal, né? Eu falo assim, muitas vezes o inimigo vem com um prato e nós precisamos rejeitar, porque o inimigo sabe que tem uma bênção de Deus na nossa vida e ele tenta distrair nós. Aí ele não aceitou e saiu correndo, mas deixou a capa dele. E isso, ela intentou contra a vida dele, mentindo que ele tinha tentado forçar ela e deixou, escapou até a capa dele. E ali o Potifar acreditou nele e colocou ele na prisão. Ele ficou por um tempo lá até chegar a hora que Deus tinha para a vida dele. Mesmo que ele ajudou o copeiro e o padeiro lá dentro, revelando, né, o sonho deles, e pediu para ele falar com o rei, mas ele esqueceu dele. Esqueceu, e quando chegou a hora que ele teve um sonho, ele queria saber sobre esse sonho, ele lembrou que José tinha, daí o copeiro, tinha o copeiro e o padeiro, um deles tinha sido morto, através da revelação que José tinha dito, falou que um ia continuar e o outro ia ser morto. E ele lembrou de José e mandaram chamar José. José chegou lá e falou todo o sonho. Aí
José falou para ele encontrar uma pessoa que conseguisse fazer, guardar todos os alimentos durante 7 anos, durante um bom tempo, porque durante 7 anos ia ter muita seca e não ia ter alimento. E ele falou, eu quero você, porque você é uma pessoa, estou cogitando do meu jeito, né? Eu quero você, essa pessoa é você. E ali ele colocou o anel no dedo de José e ele foi governador. E quando os irmãos chegaram, os irmãos não conheceram ele, porque ele estava mudado, transformado numa pessoa que Deus tinha honrado ele ali. E ele, quando se encontrou com os irmãos, ele chorou, porque ele lembrou com certeza que os irmãos tinham feito, mas eu amo essa frase que José disse: Deus me enviou diante de vós para conservar vossa sucessão na terra, para vós preservar em vida por um grande livramento. E ali ele foi usado não só para ajudar o pai, que amava, para ajudar os irmãos e todo o Egito. Então ali muitos lugares vinha para buscar alimento onde José tinha armazenado e guardado. Então, o que eu vejo em tudo isso, essa palavra, que eu dei uma passadinha falando sobre José, trazendo para a nossa vida, o processo que nós passamos é de humilhação, é achar que não tem mais jeito, que chegou ao fim. Com certeza José pensou, agora não vou ver mais o meu pai, por mais que ele tinha uma vida com Deus, deve ter ficado assim, a palavra de Deus não fala, mas eu acredito que ele deve ter pensado, acho que tinha acabado, que não tinha mais jeito. E ali Deus mostrou aonde Deus levaria ele. Então é assim na nossa vida, quando Deus fala, Deus tinha mostrado para ele em sonho. Muitas vezes Deus mostra para nós em sonho, usa pessoas para falar conosco, ele mesmo fala conosco. E nós, às vezes, queremos que aconteça logo, mas tem o processo de preparação para nós chegar onde Deus tem para honrar a nossa vida. Então, hoje, que Deus fala comigo, o que você está passando? Qual é o processo que está passando? Que você achou que não tem mais jeito? Esse processo que você tem enfrentado há tanto tempo, anos, e Deus vai honrar você como Deus honrou José.